Teremos agora a abordagem do tema Fiscalização de cabines de caminhões no transporte internacional de cargas. Quem vai abordar o assunto é o senhor Diego Milano, chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional de Uruguaiana. No Ministério da Agricultura desde 2014, Diego tem ampla experiência atuando nas fronteiras. O tema de sua palestra busca elucidar um pouco do trabalho da Vigiagro e a sua função na fiscalização dos veículos internacionais. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui para conversar um pouco com vocês, presidente Vladimir, toda a sua diretoria, a Gladys também, pela oportunidade da gente explicar um pouco, né, porque, primeiro, né, não é fácil falar depois da apresentação do VAI, né, ainda sobre inspeção de cabine de caminhão, mas vamos lá, faz parte, como diz o outro. Né, então, vamos ver se é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Aqui. Acertei. Não sou palestrante, né? Não estou acostumado com esses recursos aqui, mas vamos lá. Então, como falou quem me apresentou, eu sou chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária de Uruguaiana e a gente está aqui para falar sobre fiscalização de cabine de caminhão. Depois do VAI é um tema difícil de falar, mas é bom para a gente poder explicar por que as coisas acontecem, né? Então, realmente é uma oportunidade muito, muito especial, porque geralmente a gente faz o controle, o mapa faz o controle, é um controle que tem mais intervenção que alguns outros órgãos. Então, quando a gente pode explicar um pouco por que a gente está fazendo aquilo, realmente é muito importante. Então, eu vou explicar o contexto, né? Depois a previsão legal, alguns exemplos e depois o encerramento. Todos nós sabemos, somos um país agrícola, né? Se destaca pela grande diversidade de produtos, pelo uso da tecnologia. Somos o quarto maior produtor de alimentos, atrás de China, Índia e Estados Unidos. Somos responsáveis, a produção agropecuária brasileira é responsável por 1/4 do PIB, né, e emprega 26% da força de trabalho, responsável por aproximadamente 35% do total das cargas do país, né, englobando todas as cargas, sendo que a maior parte delas é no modal rodoviário. E com tendência de crescimento. A nossa fronteira agrícola é a maior do mundo, né? Nós temos muitas áreas, mesmo com as leis, os cuidados ecológicos que nós temos que ter, a gente tem muita fronteira agrícola ainda, então nós temos a tendência de crescimento da produção agropecuária. Além disso, nós somos, desde o ano passado, o maior exportador mundial. E somos responsáveis por 49% das exportações brasileiras. E o Brasil é líder mundial em soja, né, o maior exportador mundial em soja, açúcar, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, café, fumo, celulose e algodão. E tem vários outros produtos que a gente é segundo, terceiro lugar. Então, o volume de exportação do agro brasileiro é muito importante. A gente exporta para cerca de 190 países, sendo que nossos principais parceiros são a China, Estados Unidos e a Argentina. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, né? E é por isso que a abertura de mercados é um dos principais objetivos do MAPA. Essa é uma postagem da semana passada no Instagram. Quem acompanha o Instagram consegue perceber que cada mercado conquistado pelo país é comemorado, né, bastante comemorado, e estamos sempre buscando mais mercados. Então, dado o tamanho que a importância que é no PIB, nas exportações, né, então o que nós temos que nós temos que cuidar
de todo esse patrimônio, né? E, como eu falei, o principal objetivo do Ministério é a abertura de mercados. E o que a gente precisa, o que é necessário para um país conseguir abrir o mercado? Primeiro, são feitos acordos comerciais, bilaterais ou multilaterais, e dentro desses acordos acontecem as exigências sanitárias e fitossanitárias do país importador. Né? O país importador exige certas condições dos nossos produtos para que seja possível que ele importe de nós. Além das exigências, né, é importante o status sanitário e fitossanitário. Sanitário, quando a gente fala área animal, fitossanitário, quando a gente fala da parte vegetal. Né? Então, é importante o status, por exemplo, o status do Brasil hoje em relação à febre aftosa, país livre da fitosa sem vacinação. Então, esse status, ele abre muitos mercados e proporciona que aumente os negócios nesse segmento de carne bovina. E além do status naquele momento, é necessário que esse status seja mantido ao longo do tempo, né? Para que a gente não perca aquela condição de exportar para determinado país. E portanto, seguidamente, nos últimos 2 anos, né, seguidamente chegam no nosso país missões sanitárias dos outros países para avaliar a nossa condição de manutenção daquele status sanitário. Né? Exemplos, aqui na nossa região, nos últimos 2 anos, nós recebemos missão do Chile, da União Europeia, da China, do Japão e do México. Então, para a gente ver a importância da abertura de novos mercados, quando houve o tarifaço da carne americana, o Brasil aumentou grandemente a exportação para o México, que foi um mercado aberto recentemente, cuja missão esteve em Uruguaiana, foi em Porto Seco, nós participamos das reuniões e dos esclarecimentos, e resultou que foi aberto o mercado e nos deu uma grande rota de saída para um problema que nós tivemos. E, então, para a manutenção desses status sanitário e fitossanitário, nós temos alguns perigos, né? Não são só esses, mas eu elenquei esses que são produtos importantes na nossa pauta de exportações. Então, atualmente, nós temos que ter cuidado em relação aos bovinos com a febre aftosa, em relação aos suínos com a peste suína africana e também com a febre aftosa, que é importante para a venda de suínos. Com as aves, a influenza aviária, inclusive teve um surto recentemente. No setor de celulose, as pragas florestais, que podem ser veiculadas nos pallets, né, nas embalagens de madeira. Nos citros, além do apomeloise e da septória, permanece também o Cancurcita xanthomonas. Nas maçãs, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde tem a maior produção, a gente tem que ter cuidado com a Cydia pomonella, que é uma praga que já foi introduzida no país, inclusive aqui por Uruguaiana, e felizmente foi erradicada, conseguimos erradicar essa praga, então a gente tem que permanecer cuidando. O mel, né, que é um produto que ele é in natura, ele não sofre industrialização, não sofre nenhum processo, então também inspira cuidados. E a soja, né, que é o principal produto de exportação nosso. Então, esse aí eu citei essas pragas, a Helicoverpa phacopsa, que é a lagarta e a ferrugem asiática, que já estão presentes, mas só para ilustrar a importância, né? Eu lembro que recentemente, quando houve o surto de Helicoverpa armígera, não tinha nem inseticida que controlasse, né? O Ministério teve que fazer uma autorização extraordinária de princípio ativo e causou uma série de prejuízos. Então, temos que cuidar das pragas que possam atacar esses produtos e todos os outros. Aí vai me perguntar,
Mas nós não importamos esses produtos? Importamos. Mas não são perigosos? São perigosos. Mas quando a gente importa, a gente exige uma série de cuidados e uma série de procedimentos dos países, os quais são certificados pelo serviço oficial, né, o serviço sanitário, fitossanitário oficial, e então eles são importados com certificado. Ele vem com certificado atestando que ele atende todas as exigências do país. Qual é que é o perigo? O perigo são produtos agropecuários sem certificação, que é o que geralmente vem com os viajantes, né, nos veículos e nas cabines de caminhão. Então, como eles vêm sem certificado, nós não temos rastreabilidade, não sabemos onde é que foi produzido, de que forma. Então, eles têm grande risco de veicular praga quarentenária. Essas pragas podem entrar, se instalar no país, diminuindo a produtividade da agropecuária nacional, aumentando os custos, por exemplo, que eu citei a Helicoverpa, e causando também a perda de status sanitário ou fitossanitário, diminuindo ou até interrompendo as exportações. Como foi o caso, não da soja, mas o caso recente da detecção do foco da influenza aviária aqui no Rio Grande do Sul, que causou imediatamente a suspensão das exportações, né, causando uma série de transtornos e prejuízos, causando sacrifício de animais, dificuldades na comercialização, queda de preço do produto avícola, certamente causou impacto no setor de transporte, né, porque de uma hora para outra foi interrompida a possibilidade de exportação para a Argentina, para o Chile, né? Então, o transporte rodoviário foi bastante afetado e os outros modais também. Produz uma grande mobilização da defesa agropecuária, né? E só por um exemplo, um cálculo que eu achei ali no Globo Rural, a estimativa de queda nas exportações é de $1 bilhão. Isso aí somente a queda nas exportações. Fora reflexos no consumo de farelo, na quantidade de aves em processo de engorda e terminação. Então, realmente, quando você perde um status fitossanitário, ou temos algum problema sanitário, fitossanitário, que derrube, que suspenda as importações, realmente é um prejuízo muito sério e causa muitos transtornos. Outro caso interessante, que é parecido com a situação que nós temos aqui, que foi a introdução da peste suína africana no Brasil em 1978, que foi a partir de restos de alimentos de aviões que foram desviados do tratamento dos resíduos normal que acontece, né? E foram descartados clandestinamente numa propriedade rural no Rio de Janeiro. Foram alimentados os suínos, né? E a praga se espalhou, embora o foco tenha sido controlado, a praga escapou e se espalhou por outros, né? Foi se alastrando e só conseguimos erradicar ela em 1984. Então foram 6 anos, né? Por uma, vamos dizer assim, bobagem, né? Tiraram a comida ali, vamos dar para o porco aqui. Então são 6 anos de problemas só por uma questão tão singela assim. E só para citar, o prejuízo que se estima hoje, no caso de entrada na introdução da PSA no Brasil, tem um cálculo de 5,5 bilhões de dólares. Portanto, é que a gente tem que ter muito cuidado com o que traz para o país, né? Às vezes tu pensa, mais uma coisa, né? Já vem o mapa. Não basta olhar as cargas, olhar as cabines do caminhão também, né? Mas é que realmente é importante. Claro que a gente tem que, né,
como o Elcimar falou, são 700 caminhões por dia. É impossível olhar todos. Isso só em Uruguaiana, fora outras fronteiras aí. Então, a gente tem que usar da inteligência, né, para tentar minimizar esse risco. A base legal que dá amparo à fiscalização da bagagem dos viajantes, eu começo citando uma instrução normativa da Receita, 1059, que é a que fala sobre o geral, essas cotas que tem aqui, que, né, para passar a fronteira, é $500 aqui, no aeroporto é $1.000, né, a cada 30 dias. No caso de motorista, que é considerado um tripulante, que ele está ali para conduzir o caminhão, que é o serviço dele, é esse, né? Ele tem essa cota apenas uma vez por ano. Então, ele não pode trazer a cada 30 dias que nem o viajante normal. Tá? Então, só para citar aí. Da parte do mapa, eu vou citar as legislações, não vou entrar no detalhe, porque é muito chato. Logo após, eu vou passar para exemplos, que é mais ilustrativo, mais fácil de entender. Mas eu vou citar, né, o Manual do Vigiago, que é a 39 de 2017, a número 11 de 2019, que é a respeito de produtos de origem animal, Portaria 65 de 2021, que é produtos de origem vegetal, que categoriza o risco, né? Então, o risco, rapidamente, o risco vai de 1 a 5, né? O nível 1 não tem risco, a partir do nível 2 é necessário certificado. Então, aí na instrução tem ali tudo que leva a classificar um produto num determinado risco, né? Outras legislações, como agrotóxico, fertilizante, também são utilizadas. E recentemente foi aprovada a Lei 14.515, que é a mais conhecida por Lei do Autocontrole, que estabelece penalidades a viajantes, multa pecuniária, né? Ela está em regulamentação, o decreto, se não me engano, foi editado no início do mês, logo em seguida vem a instrução normativa, a portaria do órgão, e aí vai poder começar a ser implementado. Então, é mais uma coisa para o empresário ficar atento, né? E, para ilustrar, o artigo 29, né, estabelece de 100 a 5 mil reais, no caso de qualquer produto de origem animal ou vegetal, de origem agropecuária, e no caso de insumos, fertilizante, agrotóxico, produto veterinário e outros insumos, até 50 mil reais. Né? Logicamente, vai ter uma gradação que vai ser regulamentada com a instrução interna do Ministério, mas os limites são esses aí. Né? Então, vamos agora passar para os exemplos. O que pode, o que não pode. Então, proibido carne de origem suína, qualquer tipo. Nem salame, nem salsicha, nem... Né? O que é permitido? Cozido e enlatado numa embalagem íntegra, lacrada, original. O rótulo tem que ser legível português, espanhol, inglês ou francês, e tem que indicar a origem, identidade, composição e a autoridade sanitária do país produtor. Carnes frescas ou mesmo defumados também não pode, né? A carne na caixa do caminhão fresca não pode. Eu já ouvi relatos que no Chile é assim também. E o pessoal cozinha toda a carne antes de passar para o Chile. Então, temos que pensar em fazer essa prática antes de entrar no Brasil também, né? Então, da mesma forma, tudo que é mais industrializado, que sofra um processo que elimine a possibilidade de veiculação de pragas quarentenárias e tem origem, embalagem, tudo que a gente consiga ter uma certa rastreabilidade, saber de onde é que vem, é permitido. Fora disso, é proibido.
né? Peixes também, a mesma lógica, né? Por exemplo, aqui salgado pode, bacalhau salgado, charque, desde que tenha embalagem conforme está escrito ali todas aquelas condições, né? Queijo é sempre a mesma lógica, né? Estamos só exemplificando. Ali não pode, é um queijo, aqui é um doce de leite, é um queijo todo ali com rótulo, tudo pode. Mel não pode de jeito nenhum, porque ele é um produto in natura, como eu já citei anteriormente. Ovos in natura não pode, produtos derivados de ovos industrializados pode. Produtos de origem animal destinado à ornamentação, artesanato, troféu de caça, chifres, penas, não pode, né? Como é que pode? Com autorização de importação, certificado sanitário internacional, né? Então, assim não pode. Temos pegado bastante chifre aí, né? Bastante não, mas tem acontecido. Lanches com produtos frescos, com derivados de carne, o próprio queijo que não está embalado, não pode. O que pode? Biscoito, né? Produtos industrializados, é possível. Partes de plantas frescas também não é permitido. Agora, se sofreu algum processo industrial de secagem, né, com açúcar, algum outro processo, e está dentro da embalagem original, mesma loja, é possível. O que mais que é proibido? Além de parte de já foi falado, madeira, terra, proibido, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, artesanatos, insetos e micro-organismos, produtos de origem vegetal, assim, sem identificação, né, sem rótulo, sem nada, assim, meio solto, também não pode. Uso industrializados, bebidas, sucos, refrigerantes, tudo que é mais industrializado, que impeça a capacidade de veicular pragas, é permitido. E artigos de madeira, né, o que é permitido? Madeira reconstituída, compensada, MDF, madeira bruta pintada, tostada, tingida, impregnada ou com tratamento fitossanitário, e madeira inferior a 5 milímetros. Aí é possível. Outra, também gostaria de ressaltar, né, que os pets, os cães e gatos, para ingressar no país, precisam ter um certificado veterinário internacional. Hoje existe um certificado do Mercosul. Se ele é emitido no Brasil, ele pode entrar com um animal em qualquer país do Mercosul, inclusive retornar ao Brasil, desde que esteja dentro da validade de 60 dias. Né? E para outros países, como eu sou agrônomo, eu não sou veterinário, aí tem que ver, tem no site do mapa lá, tudo que precisa para cada país. Sei mais é do Mercosul. Então, outra coisa para ficar atento, né? Daqui a pouco o caminhão parado lá por causa do cachorrinho do motorista. Né? É complicado. Então, mas é exigido. Então, já encerrando, né, considerando o risco existente da introdução de pragas, a ameaça que esse risco tem para o nosso patrimônio agropecuário e ambiental, inclusive para a saúde nacional. Né, a possibilidade de causar grandes prejuízos, queda e até suspensão das importações, que certamente vão trazer uma influência negativa no setor dos transportes. Né? Então, tudo isso que revela a importância de observar essas práticas, né? De não... Eu diria que até que o mais efetivo é que o cidadão, o motorista, a transportadora, se preocupasse com isso aí, né? Até para não estragar
o seu próprio negócio e o negócio do país do que a própria fiscalização nossa, né? Outra coisa que eu queria ressaltar também é que todos os processos de quase todos os órgãos, hoje em dia, eles estão trabalhando com mais inteligência, como é o caso do VAI, né, Vilsmar? E utilizando o gerenciamento de risco. No que é baseado, basicamente, o gerenciamento de risco? Não é só isso, mas talvez, acho que o principal, é na conformidade, né? A gente vai estabelecer um procedimento de fiscalização, vai rodar ele, né, de acordo com o percentual de conformidade, a gente pode diminuir a intervenção ou aumentar a intervenção, né? E sempre, né, vai acontecer nessa lógica: maior conformidade, menor risco, menor necessidade de intervenção, por consequência, mais agilidade na liberação das cargas, né? Então, eu queria encerrar com essa frase, que é fundamental que, além da fiscalização federal, todos os envolvidos no comércio internacional colaborem no sentido de evitar a entrada de produtos agropecuários que ofereçam risco de introdução de pragas e doenças no nosso país. Então, eu conto com vocês, não só eu, né? O país conta com vocês. Hoje, praticamente não existe essa fiscalização, né? Por enquanto, mas poderá vir a existir. Então, é bom a gente ficar atento e agradeço novamente essa oportunidade para a gente informar, para deixar todo mundo informado, para saber os riscos que o próprio transportador tem também, né? Nesse caso, que é de haver uma fiscalização. Muito obrigado.